Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Eu sou o professor José e esse é o canal Ciência Educa. Como prometido para vocês, na última aula a gente falou sobre características gerais das raízes das plantas. Agora a gente vai ver os tipos de raízes. Como prometido, eu vou trazer 8 para vocês. Já deixei um esqueminha aqui, deu bastante trabalho recolher as informações, as imagens certinho. Já deixa o seu like, a sua inscrição, compartilha com os amigos, dá uma força aí pro canal do professor crescer e o YouTube recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Partiu lá pro esquema então. Ok, pessoal, vocês estão vendo ali, né, algumas raízes, né, que eu coloquei ali para vocês. Não estão todas aí, eu coloquei apenas 8, né, mas eu acho que já vai ajudar bastante vocês nos estudos. Então a gente tem ali algumas raízes e essas raízes, pessoal, elas são modificadas conforme algumas funções específicas que elas vão desempenhar. Então a gente tem várias delas. Vamos ali pela primeira. Vamos começar ali com a primeira. A gente tem as raízes escora. Elas vão escorar, elas vão apoiar as plantas, né? Plantas de grande porte utilizam muito esse tipo de raiz. E também plantas que se fixam em solos lamacentos têm esse tipo de raízes. Essas plantas vão precisar desse tipo de raiz porque elas são plantas de grande porte, elas aumentam demais os seus galhos, né, na horizontal e eles ficam pesados. Então, para evitar que esses galhos se quebrem, elas desenvolvem, né, essas raízes que vão apoiar, que vão escorar esses galhos. Então, olha aí na imagem para vocês verem que legal que é, né, esse apoio, como a planta pensa, né, como ela se desenvolveu nesse ambiente para conseguir crescer e captar o máximo de nutrientes no solo e o máximo de luz solar possível. Vamos lá para agora a imagem 2, né, que corresponde ao número 2, que são o quê? As raízes sugadoras. Pessoal, algumas plantas vão ter essas raízes que vão absorver nutrientes de outras plantas. Elas são consideradas parasitas, tá? Então, elas se fixam em outras plantas, elas penetram suas raízes, né, dentro dos troncos, dos galhos dessas plantas, dessas árvores, e absorvem, então, os seus nutrientes. Algumas delas absorvem, por exemplo, a seiva bruta, né, que é composta lá pela água e os sais minerais, e outros tipos de planta vão absorver a seiva elaborada, né, que é basicamente o produto da fotossíntese. Então elas não vão nem precisar fazer fotossíntese quando elas sugam a seiva elaborada. Então elas são do tipo parasita, tá certo? Vamos lá para a imagem 3. A gente tem as raízes do tipo respiratória. Vocês também podem encontrar raízes pneumatóforas. Essas raízes vão ajudar o quê? Na absorção de gás oxigênio. As raízes, né, plantas aquáticas, a gente tem, por exemplo, a Vitória Régia, a gente tem as árvores do mangue, né, que são árvores que vão apresentar esse tipo de raiz, né, raiz respiratória. Como o mangue é um ambiente de transição e lá tem muita decomposição de matéria orgânica, muitas bactérias usam, né, o oxigênio disponível na água para produzir o seu alimento, para conseguir respirar. Elas acabam disputando com essas árvores que ficam nesse bioma. Então as árvores que compõem o mangue, elas colocam as suas raízes para fora, elas crescem para fora da água e assim elas não precisam competir com essas bactérias que ficam dentro da água fazendo, né, o processo de decomposição. Ali na imagem 4, a gente tem o quê? Raízes tabulares. Tabulares lembra o quê, galera? Tabulares lembra tábuas. São raízes achatadas que vão ajudar na sustentação e, em alguns casos, na respiração também. Olha lá na imagem 4, a gente encontra árvores de grande porte que apresentam essas raízes externas e elas são mais finas, elas realmente parecem com tábuas, né? Então a gente tem essa característica bem interessante ali. Depois, na imagem 5, olha só que legal. Na imagem 5 a gente tem as raízes grampiformes, né? Grampiformes. Lembra alguma coisa? Essas basicamente se grampeiam, né, na superfície de troncos. A gente tem, por exemplo, a era, né, que é uma planta epífita. Então reparem lá na imagem 5. Eu tenho raízes que são mais curtas,
né? E elas meio que entram ali na casca da árvore, mas elas não absorvem os nutrientes das árvores. Aquilo ali serve apenas como fixação, ela é só uma hospedeira, né? Uma hospedeira boazinha. Já na imagem 6 a gente tem uma pequena diferença. Na imagem 6 a gente tem as raízes de cintura, né? Elas envolvem os troncos das árvores. Então reparem, elas são muito maiores. A gente tem como exemplo ali as orquídeas, que também são plantas epífitas. Então se você comparar um tipo de raiz com a outra, né, ali das grampiformes e das de cintura, vocês vão ver que ali as de cintura, elas apresentam raízes bem maiores e elas envolvem o tronco, né? Meio que elas abraçam, né? Elas são fininhas iguais, mas elas são um pouco maiores. As grampiformes, elas já vão ser raízes um pouquinho mais curtas, beleza? Agora, a sétima e penúltima raiz que eu vou trazer para vocês. Raízes estranguladoras. Nesse tipo de raiz, não ocorre, né, a penetração da raiz no tronco da árvore hospedeira e também não tem a retirada de seiva. A árvore hospedeira só está ali para apoiar, né? Ocorre o que? Apenas o estrangulamento. Então, normalmente, né, em árvores de grande porte, ou até em árvores que não são tão grandes assim, né, às vezes um passarinho vai lá, come uma semente desse tipo de árvore estranguladora e faz o seu cocôzinho, as suas fezes em cima de outras árvores. Aquela semente ela vai dar origem a uma raiz que vai começar a envolver a árvore, vai envolver, até chegar no solo. Lembrando, ela não absorve nutrientes da árvore, ela apenas fica ao redor dela. Quando ela chega no solo, ela começa a absorver água e nutrientes. Nessa absorção de água e nutrientes, lá em cima começam a desenvolver folhas, alguns ramos, e ela começa a crescer, né, de uma forma mais rápida e vai abraçando essa árvore. Então ela acaba matando a árvore hospedeira por estrangulamento. Olha a imagem ali. Essa imagem ainda tá boazinha, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem raízes estranguladoras, né, dessas plantas, que elas basicamente cobrem a árvore toda, né? Então a árvore hospedeira acaba morrendo, né? Aquela que hospedou essa planta estranguladora, ela acaba morrendo. E por último, a gente tem as raízes tuberosas. Essas raízes tuberosas, elas vão armazenar nutrientes. Temos várias delas. A gente tem ali a cenoura como exemplo, rabanete, mandioca, nabo. Então elas vão se desenvolvendo, vão absorvendo água, vão fazendo fotossíntese, vão absorvendo os nutrientes e vão armazenando, né, nessas estruturas, nessas raízes tuberosas. A gente vai falar na próxima aula, tem gente que tá falando assim, o gengibre ali, a batata, mas ali a gente tá falando de outra estrutura da planta ali, dos caules, tá? Então vai ficar para uma outra aula. Ok, galera, essa foi a nossa aula sobre raízes, né? Os tipos diferentes de raízes e as suas funções ali com as plantas. Obrigado por vocês terem ficado até agora. Não esquece de se inscrever, já deixa o seu like, deu bastante trabalho reunir todas essas informações. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. E lembrando, nas próximas aulas eu vou trazer um vídeo sobre folhas e sobre caules, beleza? Beijo no coração, até mais!